Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a esta casa de adoração. Estamos aqui para celebrar o nome do nosso Deus poderoso. Não temos o que lhe oferecer, não temos, mas estamos aqui para celebrar culto ao Deus da vida, ao Deus da graça, ao Deus da misericórdia, o Deus que nos resgatou das trevas para o reino do seu amor, que assim possamos celebrá-lo de todo o nosso coração. Então, estamos aqui reunidos como igreja nessa noite para celebrá-lo. E temos irmãos espalhados em outros lugares que também estão assistindo através da internet ou depois quando tem as mídias que vão para a internet, que é através da Grandourados. Nós louvamos a Deus por tudo isso. E nós vamos começar celebrando ao nosso Deus de todo o nosso coração, derramando o nosso coração no altar, podendo exaltar o seu nome com uma canção. E essa canção diz que nós louvamos a esse Deus de todo o nosso coração. Vamos nos colocar em pé, igreja do Senhor, e vamos adorar ao Senhor com essa canção. Louvemos ao Senhor. Derrame o seu coração. Volte completamente a sua vida a esse Deus da vida, esse Deus da graça, e diga assim a Ele: louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos
coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida plena que o Senhor nos dá em Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por podermos adorá-lo nessa noite, Senhor. Mesmo miseráveis como somos, Senhor, pecadores como somos cobertos pelo sangue do Seu Filho e podemos adentrar a Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por poder adorá-lo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou como filhos do Seu amor. Obrigado, Pai, por saber que o Senhor nos envolve nesta graça soberana. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, toda soberania, em nome de Jesus. Amém. Assim, em pé como estamos, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14, revelando quem é este Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 14. Nós vamos ler em uníssono, vamos ler juntos esses versículos. Achados, meus amados? Amém. Vamos começar? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Amém. Assim, em pé ainda, cantemos ao Senhor um hino de louvor ao nosso Deus. Trindade Santíssima, o hino de número 11. Oh
A igreja pode assentar-se. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. Nós vamos estar dando sequência à nossa leitura deste livro das Escrituras, agora no capítulo 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu preciso de fazer uma comunicação aqui à igreja. Nós fomos informados agora, quando estávamos chegando aqui na igreja, do falecimento da nossa irmã, Dona Sebastiana. Dona Sebastiana é tia, mãe do presbítero Adair, né? É uma história bonita aí de família, a história deles. Quando ele tinha 6 anos, ele veio morar com essa tia para estudar aqui em Dourados. E é a membro mais antiga da nossa igreja, mais idosa, 103 anos. Ela faleceu agora há pouco. Essa semana eu ainda estive visitando a Dona Sebastiana e ela ainda respondia com clareza o que a gente perguntava, embora está cega há muito tempo, né? No leito, já prostrada, mas ainda respondia com discernimento o que a gente perguntava. Então, faleceu agora há pouco. Os diáconos vão preparar ali o salão social da igreja e vão preparar um suco reforçado lá para a igreja, quando terminar o culto. Aqueles que puderem, nós vamos aguardar a chegada do corpo ali no salão social da igreja, que deve chegar por volta das 10 horas, tá bom? Então, aqueles que puderem, e os diáconos me ouçam aí, para preparar o suco lá, reforçado, para que eu acho que vai precisar de mais suco hoje lá, viu? Então, fica comunicado aí a igreja. Inclusive, iríamos batizar o netinho do Adair aqui, mas a Marinês, do Jonas, mas a Sônia, que... está ali o Tiago, mas a Ana Carolina. E nós vamos... O Renzo ficou para uma outra oportunidade, a família assim nos comunicou. Tá certo? Então, nós não vamos fazer hoje o batismo do Renzo. Apocalipse capítulo 18. Nós estamos lendo em sequência este livro, o livro de Apocalipse. Diz assim o texto: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Como elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se gloriou, ou se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. A partir daqui até o verso 20, você leia responsivo comigo. Eu leio um versículo, os irmãos leiam o outro. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra,
que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos e até almas humanas. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Porque em uma só hora ficou devastada, tomada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A partir daqui você ouvirá o restante da leitura. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Irmãos, esta Babilônia é um mundo que constantemente está assediando o coração dos homens, mas no dia que Deus julgar a terra, o mundo ficará assim, como esta Babilônia aqui. Aqueles que se valeram da mentira para enriquecer, da corrupção, aqueles que se valeram dos critérios deste mundo para alimentar a sua luxúria e o seu pecado, ficarão completamente desnudos, como esta Babilônia aqui,
quando Deus julgar os pecados dos homens e a consciência dos homens no dia do juízo do Senhor. Porque, assim como a palavra de Deus está advertindo aqui, esta Babilônia, o mundo como a rede que sedia o coração dos homens, que assedia, seduz o coração dos homens, assim, esta Babilônia, uma referência na época a Roma, ela seduzia o coração dos homens para todo tipo de pecado contra Deus, e os homens perderam o critério da reverência, do temor de Deus nos seus corações. É um perigo que nós também corremos na nossa geração. Por isso a palavra de Deus nos alertando aqui nesta noite. Nós vamos ouvir um salmo que será cantado pela Letícia. E a Letícia, vocês aguentam firme aí no banco, que ela vai cantar o Salmo 119, tá bom? Hoje é o Salmo 119. A Letícia vai falar agora quais os versículos que ela vai cantar do Salmo 119. Ah, não é não, Letícia? Então tá. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei mandar. De todo o coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, nos teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei em tua lei bem mais do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei. Nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Amém. Então, ouvimos parte do Salmo 119, cantado pela nossa irmã Letícia, nos preparando para este momento de confissão de pecados. Curva a sua cabeça, confesse a Deus os seus pecados neste instante.
de que maneira pode o jovem, o homem, o adulto guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. No dia seguinte, vindo Jesus, que vinha a ele, disse João: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: Após mim, vem um varão que tenha primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. Senhor, muito obrigado porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado na cruz e ali os nossos pecados foram tratados. A culpa do nosso pecado foi colocada sobre este Cordeiro do Senhor e os méritos dele foi colocado na nossa conta para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Por isto que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia, porque o Cordeiro foi imolado no nosso lugar. Ó Pai Santo, neste momento, quando o teu povo confessa os pecados perante o Senhor, buscando a tua graça, buscando o teu perdão, tratando o coração diante do Senhor, reconhecendo em arrependimento os seus pecados, confessando-os, colocando-os perante o Senhor da glória, o nosso Salvador, a quem nós tributamos louvor, honra e glória. Nós pedimos que o Senhor mesmo venha perdoar os nossos pecados, para podermos sair da tua casa nesta noite com a certeza de que fomos perdoados pelo Senhor. Podemos voltar em novidade de vida para as nossas casas. Portanto, meu Deus, derrama graça sobre o coração de cada um que arrependido aproximou-se de Jesus Cristo neste momento, buscando o perdão dos seus pecados. Colocamos na tua presença toda a tua igreja agora, aqueles que também nos acompanham pela transmissão do culto. Oramos por todos eles e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos cantar com muita alegria um hino de gratidão, de ação de graças, que é o hino 61, e é a oportunidade que todos os irmãos que vieram preparados terão para colocar perante o Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos, é um dever dos membros, obviamente que querendo fazê-lo, fique também à vontade. Mas vamos nos colocar de pé e vamos cantar com alegria este cântico e dedicar ao Senhor como forma de culto nossos dízimos e ofertas. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pela
pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Santo Deus, Pai, queremos nesse momento agradecer nossa vida, Pai, pelos dízimos, essas ofertas aqui depositadas, ó Pai. Que o Senhor esteja acalentando o coração das pessoas que vão administrar esses dízimos, as ofertas, ó Pai. E que essas pessoas que depositaram aqui sempre estejam dispostas a cada vez mais estar fazendo aquilo que faz parte da sua vida, Pai. Que o Senhor esteja também abrindo o coração dessas pessoas que não têm o desejo de estar colaborando, que o Senhor esteja sempre colocando na mente dessas pessoas que isso é necessário, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus por esses momentos de louvor e adoração. Vamos continuar exaltando esse Deus com canções, celebrando o seu amor, celebrando a sua presença, celebrando a sua vida. Esse Cristo que morreu por nós, que ressuscitou. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos fazê-lo com alegria no nosso coração. O Cristo que nos deu plena vida. Vamos cantar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, que hoje vive para sempre. Ressuscitou, que hoje vive para sempre. Então diga, vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Amém. Nesse espírito que nós estamos aqui para adorar esse Deus,
Nós temos um Deus que morreu no nosso lugar para nos dar nova vida. E esse Deus quer restaurar cada dia mais essa alegria no nosso coração. Essa canção tem muito sentido, que ela faça sentido no seu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Essa é a grande verdade. Jesus tem mudado o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o hoje é o meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou.
esse mesmo espírito, vamos continuar em adoração, num texto da palavra de Isaías 9, que fala sobre esse Jesus maravilhoso. Suas asas eu me escondi, e seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. Se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E os céus começam a se abrir. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar.
Obrigado, Pai, por esse tempo de louvor e adoração na sua presença. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quero convidar as crianças de até 9 anos. As crianças de até 9 anos, por favor, venham até aqui. Nós vamos recebê-las, orar com elas para o momento especial que elas vão ali para o culto infantil, momento que a palavra de Deus é ensinada a elas. Todas as crianças de até 9 anos, os professores também que vão estar ali ministrando as crianças, se quiserem estar conosco, podem vir. Nossa igreja tem muita criança. Aproveito para lembrar aos pais que todo sábado, às 14 horas, nós temos o trabalho da UCP, que são as crianças, e da UPJ, que são os juniores de 11 a 13 anos. Todo sábado, às 14 horas, pode trazer os seus filhos para este momento especial aqui com as nossas crianças, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Você também que está aí no banco pode estar orando por essas crianças aqui, né? Nós vamos orar então com os nossos pequenos. Senhor Deus, essas crianças pertencem a Ti, consagradas ao Senhor pelas mãos dos próprios pais quando apresentam ao batismo infantil, dedicadas também como família da fé, crescem sob a influência da aliança com o Senhor. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre elas. Livra essas crianças do mal que há no mundo, das más companhias e de toda a influência perversa deste mundo. Protege, ó Deus, o coração dessas crianças em santidade e debaixo da bênção do Teu Evangelho, da nova aliança. Pedimos pelos pais que sejam sábios, prudentes e firmes na educação dos seus filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor e ensinando-os a terem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Abençoa os professores que vão ministrar a elas a Tua palavra nesta hora. Dá-lhes sabedoria. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças podem ir. E agora é o momento que nós também vamos ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, meus queridos, amém? Amém, assim mesmo, bem forte, que é assim que nós gostamos. Queridos, nós pastores não somos guiados por números, mas nós não podemos negar que enche o nosso coração de alegria ver a igreja cheia. Estou vendo várias faces novas aí, visitantes. Deus te abençoe onde você estiver. Se você quer uma igreja bíblica, fiel às Sagradas Escrituras, com culto segundo prescreve as Sagradas Escrituras, aqui é o lugar certo. Não estou dizendo que as outras não são. Estou falando do nosso compromisso a esse respeito. Deus te abençoe. Ao final do culto nós estaremos lá à porta para cumprimentá-lo. Se você está nos visitando, não passe em branco. Nós gostaríamos muito de conhecê-los. Queridos irmãos, nós começamos com o reverendo Wildemar uma série de pregações no Evangelho de Marcos. E retomamos agora e a partir dos próximos domingos também. Nós entendemos que o tema central do Evangelho de Marcos, ou aquilo que pode resumir, é Jesus Cristo como servo, o servo de Deus. Vimos também que Marcos direciona a sua mensagem a romanos. Roma vivia o auge do seu império, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, quando o texto de Marcos começa a circular. O imperador romano chegou a dizer que eu peguei a Roma com tijolos e estou entregando-a com mármore, de tão grande e esplendorosa que é a cidade.
O culto ao imperador, a idolatria ao imperador também. E agora aparece uma mensagem de um evangelista, de um senhor que é servo. E aí vocês tiveram, aqueles que estiveram conosco, todas as características desse Marcos e o teor da mensagem dele. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 1. Sempre aquele compromisso, desligue o seu celular. Eu sei que muitos profissionais que estão aqui são da saúde, então pode colocá-lo no silencioso. E aos irmãos, aquele compromisso, evite levantar-se, que eu assumo o compromisso de ser sucinto, e menos que um episódio de série, menos que 40 minutos eu gastarei, é o tempo que você não se levanta do sofá, e que eu peço, por gentileza e educadamente, que você evite sair, salvo emergência. Evangelho descrito por Marcos, capítulo 1, lerei a partir do versículo 1, que já foi pregado, até o versículo 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis aí envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Deus nosso Pai, fala conosco, ó Deus, por meio das Sagradas Escrituras que foram lidas. Deus nosso Pai, não deixe que aparelhos eletrônicos e as preocupações cotidianas tirem o nosso foco. Ó Santo Espírito que se faz presente na Tua igreja, ilumina-nos, ó Pai, tire as vendas dos nossos olhos que o pecado porventura construiu e que em nome de Jesus sejam derrubadas. Abençoe a cada um que adentrou por essa porta, desde a menor criança até o mais idoso, homens e mulheres, novos e ao que estão há muito tempo na caminhada, pastores. Abençoa-nos, ó Pai, não nos deixe perder o respeito pelo Teu livro, o apreço pela palavra, pela lei do Senhor que é perfeita e restaura a nossa alma. E é em nome de Jesus, testificado pelas Escrituras, que oramos. Amém. Numa entrevista do Fernando Henrique Cardoso, após o período da presidência, foi feita uma pergunta para ele do que ele sentia falta da presidência depois do período em que ele ficou 8 anos. E uma das questões que ele respondeu é que ele sentia falta das pessoas abrirem portas para ele. Na presidência existe um protocolo, existe até um funcionário que traça o percurso que a autoridade vai fazer e não se abre portas, sequer no Palácio Presidencial ou quando você vai visitar algum lugar. Se você acompanha a série The Queen, que conta a história da Rainha Elizabeth, você vai ver isso. Você nunca vai ver a rainha abrindo uma porta. Sempre vai alguém adiante dela, preparando o protocolo real, já deixa alguém indicado para preparar o caminho e o percurso que a autoridade vai fazer. O texto que nós acabamos de ler trata de alguém com uma função, digamos que semelhante. Alguém que prepara o caminho para a vinda de Deus, alguém que, mesmo sendo reconhecido por muitos, aponta para Cristo. E a nossa reflexão e a nossa mensagem nessa noite vai tratar desta pessoa e a sua mensagem. Quem é esse João Batista e qual o conteúdo da sua mensagem? Dos versículos 2 até o versículo 6, quem é esse João Batista? Versículos de 6 ou versículos de 7 e 8, qual o conteúdo da mensagem desse homem?
Vamos para o texto bíblico, com isso em mente então? Muito bem. Quem é esse João Batista? Antes de mais nada, não é um batista como nós pensamos no sentido de batista ser um sobrenome. Na realidade, na língua original é João Batizador, como característica daquilo que ele fazia, como característica o apontamento da função dele. Que homem é esse? De onde vem a autoridade da sua mensagem? Primeiramente, de acordo com os versículos 3 e 4, a autoridade da mensagem desse homem, ou a autoridade do seu ministério, a procedência do seu ministério, é porque as Sagradas Escrituras testificavam a respeito dele. Eu sempre dou a dica, provavelmente na sua Bíblia, na minha aqui ao final do versículo 2 tem um A minúsculo, e no final do versículo 3 tem um B minúsculo. Se você olhar as referências lá embaixo na sua Bíblia, você vai ver que o Azinho é porque o versículo 2 se refere a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E o versículo 3 se refere a Isaías, capítulo 40, versículo 3. Esse homem não surgiu do nada. Esse homem não se autoproclamou profeta. Esse homem não era um pavão espetaculoso para chamar a atenção das pessoas. Esse homem, antes de mais nada, era alguém cujo ministério era autenticado pelas Sagradas Escrituras. E que escrituras são essas? O Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus lia. A Bíblia que Jesus foi educado. Nunca se esqueça disso. Jesus viveu durante o Novo Testamento. Ele é o conteúdo da mensagem do Novo Testamento. Mas enquanto ele exerceu o ministério dele, não havia ainda fechado o cânon do Novo Testamento. Isso vai acontecer muito posteriormente. Jesus foi educado. Jesus foi criado nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Lição para nós de cara nesta noite, ou duas lições. Qual o valor do Antigo Testamento para você? Segunda lição. Com que critério você avalia a autoridade de profetas contemporâneos ou pregadores contemporâneos? De onde vem a autoridade dessas pessoas? João Batista não surge do nada. João Batista era alguém que as Sagradas Escrituras testificavam a respeito do seu ministério. E que indivíduo é esse? Era uma voz que clama no deserto. Aí surge a partir do versículo 4, apareceu João Batista no deserto. Se ele tinha uma mensagem, um ministério autenticado pelas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, ele surge em que lugar? No deserto. E aqui, embora muitos gostem de fazer figuras eloquentes no deserto da vida, como sinônimo de tristeza, como sinônimo de provação, não é o que o texto nos apresenta. Mas o deserto é onde o povo de Deus foi sustentado por Deus. Ele surge no deserto apontando que o ministério daqueles, ou aqueles que querem seguir a Cristo, terão que aprender a sair do seu conforto e serem sustentados por Ele, assim como o povo de Israel foi sustentado. E ele surge pregando no deserto. Qual o conteúdo da mensagem desse homem? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aqui nós temos alguns aspectos muito interessantes a respeito daquilo que João Batista falava. Primeiro, pregava a respeito do batismo. E eu quero chamar a sua atenção aqui entre a questão do sacramento em si. Embora haja muitas teorias a respeito de como que o povo judeu abraçou a prática do batismo, muitos acham, ou a mais aceita, que o batismo vem das cerimônias purificadoras do Antigo Testamento, outros acham que eles copiaram de outros povos, mas enfim, o batismo faz parte da caminhada do povo cristão. Não como um ato que em si tem a capacidade de mudar as vidas das pessoas, mas como um ato que representa esta mudança de vida.
de forma que aquele que prepara o caminho para a vinda do Messias, batizava e pregava a respeito do batismo, traz-nos à mente, ou traz para nós, a necessidade de nós valorizarmos este sacramento cristão. Feito por João Batista nos moldes do Antigo Testamento e ratificado pelo Senhor Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos uma geração que desaprendeu a valorizar aquilo que as Sagradas Escrituras têm em autoestima. Somos uma geração que esvaziou o significado do batismo. Somos uma geração que não tem noção do valor e do significado que ele tem para a caminhada cristã. João Batista nos aponta isso. Mas João Batista também nos aponta que esse batismo, se não for acompanhado de arrependimento, de nada vale. A mudança de mente, ou alguns como preferem, a mudança da vontade, não é remorso. Judas teve remorso e foi para o inferno. Não é isso. Não é simples tristeza pelo que você fez, mas vai além do reconhecimento do erro, mas uma disposição mental da vontade, uma mudança de mente, novas criaturas dispostas a mudar o seu caminho. Isso é arrependimento. Não é aquele pezinho na consciência que volta e meia a gente tem. É mais do que isso. É disposição de mudança radical. Por isso que muitos desistem de seguir a Cristo. Porque em relação a Jesus não dá para ser simpatizante do cristianismo. Com Jesus de Nazaré não dá para ser simpatizante. E João sabia disso. João sabia disso. Arrependei-vos. Esse é o teor da mensagem dele. Mas mais do que isso, mais do que o arrependimento, ele entende que isso é passo necessário e condição sine qua non para a remissão dos pecados. Isso é bonito também. Isso é bonito também. Pecados remidos pelo sangue do Cordeiro. A ideia da remissão dos pecados aqui é no sentido de que os pecados são lançados, é no sentido de liberdade, é no sentido de que agora, diante do Cordeiro, os nossos pecados são carregados para longe. Talvez João Batista tinha em mente a figura descrita lá em Levítico 16, a respeito dos 2 bodes expiatórios, em que um deles era sacrificado e o outro era lançado no deserto, simbolizando os nossos pecados que são lançados para lá, morrem e nunca mais voltam. Os nossos pecados, que uma vez encontrados em Jesus, o perdão, são lançados na fenda mais profunda. Os nossos pecados que são dissipados como a névoa, quando Jesus, a brilhante estrela da manhã, dissipa toda névoa. É isso, ter pecados remidos. Sabe por que muitos não caminham com Cristo? Porque param no arrependimento ou param no sentimento de culpa, achando que é arrependimento. E culpa é um desastre. Culpa mata. Culpa seca as pessoas. Culpa derruba o semblante das pessoas. Tem gente que senta nos bancos da igreja durante décadas, mas só sabem carregar culpa nos ombros. Não entendem que com os joelhos dobrados diante da cruz, a culpa já foi lançada. O arrependimento é para remissão de pecados, não é para penitência, não é para autoflagelação. Tantos que não entendem que os nossos pecados foram pagos na cruz de uma vez por todas, e vivem numa paranoia, vivem com peso nos ombros, viram religiosos sem brilho nos olhos, parece que vão se encurvando, incapazes de sorrir,
incapazes de se alegrar, porque só carregam culpa achando que isso é arrependimento, mas não é. O verdadeiro arrependimento não apenas nos traz constrangimento pelo pecado, mas muda nossa mente de forma que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Esta é a mensagem do verdadeiro mensageiro. Mensagem do verdadeiro mensageiro é redundância, mas esta é a mensagem de João Batista. Arrependimento para remissão de pecados. E esse homem prega no deserto. Como último profeta nos moldes do Antigo Testamento, ele tinha todo o direito de estar no conforto de Jerusalém. A característica de João, de abrir mão do templo, abrir mão do sustento, talvez, de terceiros, abrir mão da pompa. Olha, o profeta Malaquias testificou a respeito de mim. Olha, o profeta Isaías falou de mim. Vinde, curvai-se diante de mim, beijai a minha mão, tomai o meu lenço, barato. Esse homem abre mão do conforto da metrópole, digamos, para o desconforto do deserto. Esse é o profeta, testificado pelo Antigo Testamento, com a mensagem de batismo para arrependimento e remissão de pecados, e que abriu mão do conforto. Quem é esse homem? Versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Esse homem é alguém capaz de atrair multidões com a mensagem pura e simples do Evangelho. Não prometeu dinheiro às pessoas que iam ao deserto. Não prometeu prosperidade às pessoas que iam ao deserto. Não era espalhafatoso para chamar a atenção das pessoas ao deserto. Mas é um homem que entrava em contradição com a religião vazia e sem sentido, com a religião do farisaísmo, com a religião dos essênios que ainda existiam, com uma religião que era formada por aspectos exteriores e não interiores. Todos nós, pastores, temos o anseio de ver uma igreja cheia, de ver as portas sendo lotadas, e é prazeroso para isso, para a glória de Deus. O problema é que muitos, para obter esses resultados, abrem mão de mensagens que não são bíblicas. João Batista me ensina que o Evangelho puro e simples, que a mensagem de arrependimento e de pecados, na fidelidade ao Senhor, na fidelidade às Sagradas Escrituras, atrai multidões. João Batista me ensina que as pessoas estão sedentas do verdadeiro e genuíno Evangelho. João Batista me ensina que os métodos humanos não são a base da mensagem dos pregadores para atrair as pessoas, e sim a fidelidade às Sagradas Escrituras. João Batista me ensina que às vezes eu vou ter que ter uma mensagem que em primeira mão não seja tão agradável. Não é agradável dizer às pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Não é agradável apontar pecados. Mas é bom ouvir que eles podem ser remidos no sangue do Cordeiro. Esse é João Batista. Os pregadores de hoje em dia, lição do dia, mais uma terceira. Os pregadores de hoje em dia deveriam aprender com João Batista. Os pregadores de hoje em dia deveriam aprender a mensagem do desconforto do deserto, ao invés da pompa dos templos de Salomão. Os pregadores de hoje em dia deveriam aprender e confiar que o Evangelho puro e simples funciona. Os pregadores de hoje em dia deveriam aprender que a confrontação dos pecados faz parte da mensagem do Evangelho. Versículo 6. Os pregadores de hoje em dia deveriam aprender a ser humilde. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Só alguns atendos aqui.
Durante muitos anos eu tinha a imagem de que João Batista era meio que um bicho grilo, ou um bicho gafanhoto, né? Gospel, né? Comedor de gafanhoto e de mel. Mas não é bem assim. Se você lê a cerimonial, não a lei cerimonial, mas as práticas, tanto o gafanhoto quanto o mel faziam parte da dieta judaica do Antigo Testamento. E não era só João Batista que fazia isso. Na realidade, era uma refeição frugaz. Era uma refeição simples. Mas João Batista não era nenhum esotérico ou excêntrico, digamos, no que diz respeito à sua alimentação. Não era o único que tinha essa prática. Gafanhotos, se você for lá na relação dos animais permitidos de comer, gafanhoto está lá. 4 tipos de gafanhoto, aliás, e mel também fazia parte disso. Mas era humilde no seu modo de vestir e na frugalidade ou simplicidade com que ele se alimentava. Esse é João Batista. Esse é o João Batista com que eu tenho que aprender. Esse é o João Batista que os crentes devem aprender. Esse é o João Batista que os pregadores devem aprender. Esse é o João Batista em que nós devemos avaliar. Da mesma forma como ele era autenticado pelas Sagradas Escrituras, nós deveríamos olhar para aqueles atualmente também. Esse é o personagem. Vamos para a segunda parte agora? Qual o conteúdo da mensagem de João Batista? Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Era a prática judaica também daqueles que tinham posse terem servos, empregados do lar, e quando você tinha uma visita ilustre, ou além do proprietário do lar, o servo desatava as sandálias dos mesmos. João Batista usa essa figura e diz que em relação a Jesus, eu não sou digno sequer de desatar-lhe as correias das sandálias. Qual é o conteúdo da mensagem desse homem? Cristo. Cristo. Nós vivemos uma época em que o conteúdo das mensagens pregadas, cantadas, expostas, falam de tudo, menos da pessoa de Jesus Cristo. Vivemos numa época em que a psicologia, embora seja uma ciência que é alvo da graça comum e benéfica, se bem usada, tem se tornado o conteúdo da mensagem de muitos. Vivemos uma época em que piadas têm se tornado o conteúdo da mensagem de muitos. Vivemos uma época em que o Senhor Jesus, em que o pregador, ao invés de se portar-se como João Batista, faz com que Cristo seja motivo de piada. E pessoas pagam por isso. Caro por isso. Você quer avaliar se um pregador, digamos, é bom ou não? Não vai pela oratória, não vá pela aparência. Por favor, não vá pela altura. Tá? Mas vá pelo conteúdo da mensagem. O quanto ele fala de Cristo. Quer avaliar uma igreja? Não é por número de membros. Não é por suntuosidade de templo. O quanto Cristo é cantado. O quanto Cristo é pregado nesta igreja. Esse era o conteúdo da mensagem de João Batista. Pregadores de hoje em dia deveriam aprender que nós pregamos apontando para Cristo e não para nós mesmos. Falta humildade em nossos púlpitos. Falta cristocentricidade nos nossos cultos, nas nossas mensagens e nas nossas canções. João Batista me ensina isso, que o conteúdo da mensagem dele é Jesus Cristo. Mas que Cristo é esse que ele aponta? Ou um dos aspectos do ministério de Cristo? Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo.
E agora nós podemos agradecer a Deus e dar glórias a Deus, porque em Cristo todo cristão ou todo crente é batizado com o Espírito Santo. Em Cristo Ele nos prometeu outro Consolador posteriormente, quando Ele veio exercer o ministério e subiu. Em Cristo nós sabemos que não existe crente verdadeiro sem a habitação do Espírito Santo. Por meio do ministério de Cristo, que é o autor desse batismo, é Ele quem envia o Espírito à destra de Deus Pai, depois que Ele ascende. É Ele que derrama o Espírito sobre o seu povo. Nós sabemos que temos um Consolador, que guia, consola, nos ensina a orar, conforta àqueles que outrora andavam desorientados. O quanto nós temos prezado pela pessoa do Espírito Santo, o quanto nós agradecemos a Deus por esse batismo que nos foi dado, ou que Cristo nos proporcionou por meio do ministério dele. Esse é João Batista e esse é o conteúdo da mensagem de João. Quem é João Batista? Alguém cujo ministério foi testificado pelas Sagradas Escrituras. Alguém cujo ministério preferiu o desconforto do deserto ao conforto do templo. Alguém cujo conteúdo da mensagem era de batismo, arrependimento e remissão dos pecados. Alguém cuja mensagem pura e simples funcionava e atraía as pessoas. Alguém que era humilde. Qual o conteúdo da mensagem de João Batista? O Cristo, que haveria de vir e batizar o seu povo com o Espírito Santo. Isto posto, algumas lições para nós. A pergunta é: pastor, muito bem, como é que fica a minha segunda-feira depois que eu ouço isso? Primeiramente, avalie ministérios, não apenas de pastores, mas ministérios televisivos, autores bíblicos, segundo a coerência das Sagradas Escrituras. João Batista era quem era, não porque ele advogou para ser a fama, mas porque já havia um plano redentor testificado pelos textos bíblicos do seu ministério. Avalie pregadores pelo conteúdo da sua mensagem. Avalie se há arrependimento e remissão de pecados, se você tem se arrependido. Avaliemos o nosso coração quanto à humildade. O quanto nós temos nos portado, ou quanto nós somos humildes diante do Todo-Poderoso. Agradeçamos ao Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo derramado, cujo derramamento já se cumpriu no dia do Pentecostes e alcançou todos os crentes fiéis e verdadeiros em Jesus Cristo, e agora habita em cada crente. Não sai da mão do pastor, não sai da mão do profeta, não sai da mão do apóstolo, ou seja lá de quem for. A todos que se tiveram seus pecados remidos pelo sangue do Cordeiro, esse Espírito Santo habita neles. Esta é a nossa alegria, e que nós sejamos como João Batista, que ele cresça e que nós diminuamos. Em nome de Jesus, amém. Cantemos ao Senhor uma canção que retrata muito o teor do ministério de João Batista. Fiquemos em pé enquanto os músicos ficam a postos.
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós vamos orar nesse instante e nesta oração pastoral nós vamos estar lembrando da família enlutada, do nosso irmão presbítero Adair, lembrando que depois do culto nós vamos ao salão social tomar um chá dos diáconos, um suco, e aqueles que puderem até às 10 nós vamos aguardar a chegada do corpo da nossa irmã Dona Sebastiana, a membro mais velha aqui da nossa igreja. O vaso novo, o seu Dário perde mais uma membro, né? O vaso novo e a escola itinerante, né? O trabalho com os idosos da igreja. Senhor, nós rendemos graças ao teu santo nome nesta noite. Ouvimos a tua palavra, esta mensagem maravilhosa de João Batista, aquela voz que clamou pelo deserto da Judeia e chamou o povo ao arrependimento dos seus pecados, que pudesse entrar no reino dos céus. Foi ele mesmo que apontou para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele quem chamou os homens ao arrependimento e a uma nova vida. Meu Deus, esta mensagem, 2000 anos atrás, é uma mensagem viva e atual para os nossos dias. Ela vem da palavra do Senhor para os nossos corações, para a vida do nosso povo. Deus, nós também somos chamados nesta noite ao arrependimento, a confiarmos em Jesus Cristo e somente nele para a nossa salvação. Ó Deus, se há algum coração aqui tentando descansar em si mesmo, ou tentando descansar em outra fonte que não seja o Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito convença, ilumine, converta, transforme este coração, para confiar somente em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor porque podemos ouvir a palavra bendita do Senhor.
e que possa ir conosco ao nosso lar, a nossa semana de trabalho, e que o Senhor mesmo esteja edificando o teu povo. E agora, Deus, quando nós intercedemos pela tua igreja, pela semana que virá pela frente, o trabalho, a escola, as lutas de cada um dos nossos irmãos, do menor ao maior, nós colocamos perante o Senhor o teu povo nesse instante. Abençoa, estenda a tua mão de graça e misericórdia sobre a vida de todo o teu rebanho, da família da fé aqui. Ó Deus, pela vida do nosso irmão, presbítero Adair, pela vida da Délcia, pela vida de toda aquela família ali, agora enlutada, pela perda da matriarca daquela família. Oramos também, ó Deus, pedindo o consolo do Senhor sobre o coração de todos eles. E que o Senhor mesmo, pelo teu Santo Espírito, os conforte, sabendo que a nossa irmã, Dona Sebastiana, partiu da sua peregrinação terrena que ora encerrou, para estar com Cristo, com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Ó Deus, que nós também possamos nos preparar para o momento que o Senhor nos chamar. Quando o Senhor nos chamar para encontrarmos com o Senhor, que nós possamos estar preparados para este momento, assim como chegou na vida da nossa irmã, há de chegar também na vida de cada um de nós aqui, e precisamos estar preparados para este momento. Portanto, pedimos consolo pela família, consolo pelo coração da igreja, e alerta os nossos corações para prepararmos também para o nosso dia. Assim nós oramos, ó Deus, colocando a vida do teu povo nas tuas mãos, e pedimos isto no nome de Jesus, amém. E agora, irmãos amados, ide em paz, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus inconfundível, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. A igreja pode assentar, mas ninguém saia por enquanto. Vamos conhecer as pessoas que nos visitam.